Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo semanal, sempre trazendo para a nossa conversação aqui alguns assuntos para que a gente possa refletir, a gente possa de alguma maneira ampliar, né, a nossa amizade espiritual, a nossa amizade via internet, pensando na nossa vida, no nosso melhor, em como a gente pode lidar mais acertadamente com as nossas coisas, né, com as nossas pendências, com as nossas situações, com as nossas dificuldades. Há sempre tanta coisa, né, a ser definida, a ser resolvida, concretizada. Há sempre muitas coisas que estão em meio de caminho, tantos projetos, tantas coisas dentro do nosso mapa reencarnatório, e também as coisas que são um pouco, digamos, imprevistas, né? Situações que nós não esperávamos, situações que surgem, né, muitas vezes do nada, sempre convidando a nossa atenção a gente rever conceitos, situações e revermos também a nós mesmos. Uma coisa que tem acontecido, né, com muita frequência é a expansão, né, o crescimento do sentido assim da depressão. A própria Organização Mundial da Saúde já vem colocando para nós, né, há muitos anos, a ideia de que até o ano, segundo eles, o ano de 2030, talvez até nem sei se chegue tão lá, né, mas que a depressão será a doença que mais irá matar no planeta. Isso não é uma coisa tão nova assim, né? E a gente pensa que a depressão é uma coisa boba, mas a depressão é uma doença. Uma doença que tem no seu conteúdo vários aspectos. Existem naturalmente as situações físicas, né, de determinados órgãos físicos que dificultam a fabricação de certos hormônios, que são hormônios estimulantes, né? Hormônios que trazem, de fato, bem-estar, bom humor, a serotonina, a adrenalina, vários tipos, né, de hormônios oriundos de uma atividade interna que produz isso. Então, existem órgãos, né, especialmente os intestinos, a região abdominal, onde quando a pessoa está, de fato, com muitos aspectos emocionais abalados, esses hormônios são fabricados de maneira mais lenta ou num ritmo menos acelerado, o que causa muito mal-estar. Isso do ponto de vista físico. Existem outros aspectos, né? E as medicações quase sempre procuram atuar em aspectos do cérebro onde os estímulos estão cerceados, onde eles estão mais bloqueados ou diminuídos da sua intensidade. Mas também existem pequenas armadilhas do mundo psíquico que a gente não percebe e que podem nos levar à depressão, né? São aspectos curiosos que nos levam à depressão quando esses elementos se agrupam e se somam dentro da nossa personalidade. A ansiedade, por exemplo, embora seja uma reação até um certo nível ainda considerada normal, e de fato assim é, né? Ela não é patológica até um certo nível. Depois de um certo nível, ela se torna a ansiedade patológica, na medida em que ela provoca reações orgânicas complexas, né? Reações orgânicas de infelicidade, de tristeza. Mas o que causam
as tristezas realmente. Não é exatamente só uma situação em si, mas um conjunto delas, que a gente tem dificuldade de lidar consigo mesmo dentro delas. Por exemplo, projetos seus que não se realizam, não é? Nós temos sempre projetos na mente em que desejamos alcançar certos aspectos da nossa existência. Essas frustrações podem se somarem, né, à nossa personalidade, dificultando o nosso ânimo, dificultando a nossa motivação, né? Uma coisa que pesa muito, a meu ver, e que pode nos levar também à depressão, são as nossas expectativas frustradas. Quer dizer, eu acho que conheço as pessoas, eu acho que eu sei que reações as pessoas terão nessa situação e eu imagino que aquilo vai acontecer daquele modo. Porém, cada um reage de um jeito, cada um responde a seu modo. Então essas expectativas, elas evidentemente não acontecem. Eu espero uma coisa e essa coisa não vem. Então há uma frustração das expectativas. Eu imaginei que tal pessoa fosse reagir de um jeito, imaginei que tal pessoa fosse mais favorável ao meu modo de ser e de pensar. E muitas vezes eu realmente não aceito que as coisas sejam do jeito que podem ser, porque as coisas só são como podem ser e não como eu necessariamente gostaria que fossem. Claro que nós temos as nossas aspirações e a gente, de um modo geral, nós sempre esperamos algo acontecer, né? Ou temos uma fé em algo, temos aquela determinação que algo vai se tornar concreto, real, mas muitas vezes isso não ocorre, ou porque não estamos maduros para isso, ou porque de fato aquilo talvez se concretizasse não seria tão bom assim quanto a gente imagina. Então nós vamos frustrando as nossas expectativas, especialmente em relação aos outros. A gente acha que os outros responderiam ou deveriam responder do modo como a gente supõe que conhece as pessoas. Será que a gente conhece mesmo? Será que a gente se conhece? Não sei. Todo dia a gente está conhecendo aspectos novos ou antigos aspectos sendo revistos por nós nos episódios, nos acontecimentos. Então essas indicações podem criar a soma de pequenas tristezas que vão culminar com a depressão, que é uma doença cruel, viu? A depressão não é frescura, não é uma coisa simplória. A depressão, de fato, de verdade, ela tem algum fundamento emocional forte. E dependendo do nível de depressão, o assunto, de fato, requer um grande apoio mesmo da medicina, não é? Requer um grande apoio da psiquiatria para poder ser atendido. Assim como também existem, né, alguns aspectos chamados espirituais. Logicamente, também a depressão pode advir da perda, né, dos seres amados, da perda de situações que a gente tinha na vida e não tem mais. Na nossa cabeça, nós sempre gostaríamos que determinadas coisas que funcionam e que são boas na nossa vida nunca mudassem, nunca acabassem, nunca se exterminassem, digamos assim. Mas tudo tem um tempo de validade, não é isso? A gente não gosta de pensar nisso, porque eu vou ficar pensando agora em mau agouro, de forma nenhuma. Mas as coisas têm um tempo de validade e habitualmente nós não damos o devido valor a isso. Então, quando a vida segue uma outra estrada, seja por uma negligência nossa, seja por uma falta de percepção mais ampla sobre o caso, as coisas mudam, a vida se bifurca e a gente segue por um lado, as pessoas seguem por outro. Isso dá muita dificuldade. Ou também a própria desencarnação, né, a própria morte,
nos leva a passar, né, por um luto. Às vezes, se a gente aceitar, dói menos, né, a perda. Se não aceitar, dói mais, né, por mais tempo. Quando nós ficamos indignados, inconformados, porque a vida nos levou àquela pessoa que a gente amava tanto, que a gente gostava tanto, e nenhum de nós queria ficar sem a companhia daquela pessoa, que era uma pessoa especial, a quem a gente tinha um sentimento de querer bem, né, por aquela pessoa. Esses elementos podem, de fato, criar caminhos para a depressão na medida em que os tais hormônios começam a ter dificuldade de serem secretados no nosso organismo. Existem também as depressões de caráter espiritual. Essas são mais sutis e mais delicadas, porque a perturbação de natureza espiritual, ela é muitas vezes uma, como nós chamamos, uma influência energética de alguém que não está bem, de alguém que está doente, ou de alguém que não gosta de nós, por qualquer razão. A pessoa não gosta de nós, não gosta da nossa forma de ser e acaba pensando negativamente. E com isso ela atrai negativamente também entidades infelizes, que entidades são pessoas, né? Pessoas que não estão aqui no nosso plano, pessoas que a gente chama de entidades, que são, na verdade, pessoas desencarnadas, por isso que se chamam entidades. E essas pessoas estão sempre mal amadas, estão sempre ríspidas, são sempre um pouco violentas, são sempre maldosas em uma parte, em um certo número. Então muita gente também acaba se consorciando com essas entidades, desejando mal para os outros, ou até mesmo fazendo aí os tais trabalhos que são pesados. Tem gente mexendo com coisa muito pesada, muito forte. E se as pessoas soubessem, né, que tipo de energia elas estão mexendo ao ir para determinados lugares aí, querendo desfazer lares, querendo desfazer situações, querendo que pessoas saiam do caminho, querendo que pessoas morram. Se as pessoas entendessem esse comércio clandestino de favores, como funciona, por certo, não se envolveria com essa classe de situações. Porque isso tem preço. Às vezes as pessoas conseguem, entre aspas, né, determinadas vitórias, prejudicando a vida dos outros, perturbando a vida dos outros, mas depois, espiritualmente, a cobrança é grande. E você ficar devendo para essas entidades perversas, maldosas, olha, eu tenho visto por aí, o preço é caro. Preço esse que ninguém quer pagar, logicamente, porque todo mundo posa de santinho, né? Não só quem pede para fazer trabalhos, como para quem faz trabalhos, que acha-se sempre muito bem defendido, sempre muito bem protegido. Não sei. O assunto merece um estudo melhor, uma reflexão melhor. Nada como as coisas espontâneas na vida da gente. Quando as coisas acontecem espontaneamente, quando as relações acontecem espontaneamente, ou quando as relações acabam espontaneamente também, porque tudo tem prazo de validade, gente. Tudo tem um tempo útil, um tempo positivo, um tempo em que as coisas fazem sentido, e depois esse tempo muda. E nós queremos muitas vezes perpetuar certas situações, ou porque a situação é boa, não é? Ou cômoda. Há muita coisa cômoda que a gente gostaria que não mudasse, logicamente, mas a vida segue e também cobra de nós certas posturas, certas atitudes. Eu estou falando desses assuntos hoje porque é importante que você se vacine contra pequenas tristezas acumuladas que podem resultar na depressão. Você pode estar chateado com alguma coisa, você está com raiva de alguém porque alguém fez alguma coisa,
Você pode estar triste porque alguém não correspondeu àquilo que você queria. Você pode estar desalentada, desencantada da vida por certas razões. Mas a soma desses elementos podem trazer para você um quadro que te leve à depressão. E dependendo do nível que essa depressão acontece, não terá saída a não ser via a medicina, né? Senão a via da psiquiatria pesada, né? Com medicações pesadas. Às vezes a pessoa precisa ficar segregada em algum lugar, em alguma clínica, dada a complexidade do quadro. Para a gente não deixar, né, essa coisa chegar nesse nível, é importante que a gente comece assim, todos nós, né? Olha, eu também estou no meio da coisa, em todos nós, pensemos em vacinar a nossa mente de certos desalentos, porque o desalento aparece na vida da gente. Você quer fazer uma coisa, você está empenhado em que algo funcione, você se dedica a alguma coisa, de repente alguém puxa o seu tapete, ou alguém cria uma situação adversa para você, e claro, aquilo chateia, aquilo deixa a gente desmotivado, deixa a gente chateado, com raiva até, mas nós precisamos nos vacinar contra a manutenção disso muito, porque esses pensamentos têm uma característica fundamental que a gente precisa reconhecer, é que os pensamentos tendem a se somar. Então, a soma desses pequenos desencantos, a soma dessas pequenas frustrações, vão fazendo você perder a graça de viver, perder a vontade de fazer, perder a vontade de dar a volta por cima, perder a consciência do potencial que você tem para se fazer feliz. Porque isso pode, né, ser uma batalha perdida, mas você não perdeu a guerra, né? Você não perdeu toda a batalha. Então é importante que você comece a olhar para essas pequenas tristezas e perceber se isso não está assim tendo um efeito acumulativo na tua consciência, um efeito acumulativo no coração. Isso quer dizer, do ponto de vista físico, um cansaço muito grande, um desperdício de energia muito grande. Às vezes isso se reflete em forma de insônia, ou em inapetência, né? ou o inverso, ou você come demais, né? Sem critério. Isso vai mexendo na sua vida das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Às vezes há pessoas que a gente quer muito bem, a gente torce muito por elas, mas talvez elas não, embora a gente goste demais delas, elas não estejam ainda preparadas para determinado tipo de experiência. E somente o tempo vai poder consertar algumas situações, mesmo os nossos erros, porque nós fazemos erros, cometemos erros, e eu me incluo nisso porque sou humano também. Muitas vezes esses erros, essas atitudes equivocadas, embora nem sempre com aquela intenção de criarem aborrecimentos e problemas, muitas vezes isso ocorre e essas ocorrências geram o machucado também de outras pessoas, geram uma certa consequência nos outros, que acabam, evidentemente, se refletindo em nós. Às vezes há pessoas que a gente quer bem, né? Muitos pais têm aparecido aqui no Instituto com filhos que se envolveram com drogas, pessoas que se envolveram com gente compromissada, pessoas que se complicaram aí ao longo do caminho, não porque quisessem se complicar, mas porque as coisas foram indo, as coisas foram caminhando, as coisas foram acontecendo e sem que a pessoa percebesse, ela foi criando para si determinados embaraços. E espiritualmente, a luta não é pequena. É como se fosse, para você entender, uma espécie de batalha espiritual,
onde a gente quer acertar, onde a gente quer fazer, onde a gente está com uma vontade enorme de ser feliz, de conseguir. E o eco do passado, né, as forças do passado, tentando segurar, tentando perturbar, tentando desequilibrar aquilo que você eventualmente possa ter conquistado com a sua nova conduta, com a sua nova postura, com uma condição de consciência mais reta. Então nós precisamos nos ligar espiritualmente às forças do bem, porque essa ligação espiritual com as forças do bem, a vontade que a gente tem de ser feliz, a vontade que a gente adquire de não mais prejudicar ninguém, de não mais ser assim aquele que faz falsas promessas, daquele que mente, daquele que cria situações embaraçosas para os outros só para ter vantagens para si. Esse tipo de situação que talvez pareça ser de assim uma grande malandragem, talvez pareça assim uma pessoa muito esperta, né? Isso tem consequências, porque todos nós estamos diante da mesma lei. A lei é igual para mim, é igual para você, é igual para todos nós. Todos nós estamos envolvidos na mesma lei. E a lei divina é a lei que vai nos colocar no caminho do equilíbrio. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente não queira, com dor ou sem dor, nós vamos ter que aprender a respeitar o outro. Vamos ter que aprender a se respeitar, a respeitar a família, a respeitar o nosso trabalho, a respeitar a nossa saúde, a respeitar os recursos financeiros, enfim, a respeitar os recursos afetivos. Tudo nós vamos ter que respeitar. E o respeito nem sempre vem só pelo conhecimento, e às vezes vem pela vivência. Então, as adversidades, elas vão chamando a nossa atenção. Olha, cara, para, repensa, veja o que você está fazendo com os outros, veja o que você está causando nos outros, veja o que você está fazendo para você, veja o que você está causando para você. Será que você não é a ponte de confusão entre as pessoas? Será que você, mesmo sem intenção, não está provocando situações ali que você não saiba, mas que tem a ver com o seu jeito, tem a ver com a sua postura? Então, se o teu coração, o que eu tenho aprendido é isso, se o teu coração é verdadeiro, e você está mesmo disposto a reconstruir a sua vida, então você tem que começar a sair fora daquilo que não serve mais, daquilo que não funciona mais, daquilo que não tem mais sentido. Claro que sair fora e renunciar, ou seja, liberar pessoas e situações, não é tarefa simples, porque nós temos uma tendência a nos apegar, tendência a sermos possuidores, a sermos donos das pessoas, tendências a sermos aqueles que comandam ao invés de se sentirem comandados. A ilusão do mandar, né? De mandar, fazer as coisas, as pessoas obedecerem. Há muitos aspectos dessa natureza. Então, apesar de todas as nossas dificuldades, procure se vacinar um pouquinho mais contra esses pequenos elementos que te focam na tristeza. Sentiu tristeza, a coisa foi triste, tá? Sentiu a tristeza, trabalha isso logo e não deixa essa tristeza ficar ali sendo como que ruminada, sabe? Senão aquilo parece que tem uma força de perpetuação enorme, uma força de perpetuação imensa, muito grande mesmo, e isso não permite que você desate o nó do teu crescimento. Porque a gente precisa desatar o nó do passado. Eu tenho trabalhado incessantemente sobre isso, sobre o meu passado, sobre a minha vida, exercitando diariamente, tentando entender esses aspectos, né? Onde eventualmente eu possa ter me equivocado, enfim, e tentando fazer diferente.
e ao mesmo tempo me reinventar como pessoa, não é? Se eu tenho um potencial divino em mim, as pessoas também têm, por que não buscar o nosso lado melhor? Por que não buscar aquilo que a gente já, de alguma maneira, mesmo que seja de forma embrionária, você tenha no seu coração e você possa explorar isso no sentido positivo. Você possa explorar isso no sentido das coisas funcionarem mais adequadamente para você. Esse reexame de coisas, essa revisão das ideias, das posturas, das atitudes, sempre trazem positividade. Nós ainda, falo por mim, né, nós ainda atravessaremos períodos de muito aprendizado. E se formos inteligentes, esse aprendizado será menos doloroso. Mas se formos teimosos, se formos pessoas assim, duras, que não aceitam a verdade dos fatos, aí o sofrimento está lá para você experimentar e para fazer você repensar as tuas coisas, repensar as tuas atitudes, repensar a sua vida, repensar tudo aquilo que envolve o que você está fazendo de você e das pessoas à sua volta. Espiritualmente, essas influências negativas também trazem muita depressão. Nós temos atendido aqui no Instituto muita gente com quadros depressivos, também por questões de natureza espiritual, porque o ódio se mantém depois da morte, a animosidade, a pessoa não aceita determinadas mudanças, ela se acha dono do outro, dona da casa, ou dona da situação. E quem é dono do quê, né? Na verdade, somos donos de quê? Qual é a nossa verdadeira propriedade? Está lá no Evangelho, né? A verdadeira propriedade. Se você nunca leu o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai ler um pouco sobre a verdadeira propriedade e você vai entender o que eu estou falando a respeito do que é importante mesmo para nós, do que é fundamental mesmo para os nossos dias, para o nosso modo de ser, para o nosso modo de pensar. Faça aí uma reflexão, procure não manter pequenas tristezas somadas dentro de você, senão elas podem te levar a um estado mais profundo de negatividade que fatalmente culminará numa depressão. E a depressão é um caminho, às vezes, de volta muito difícil. Sabe Deus quanto tempo a pessoa vai estagiar lá no meio do quadro depressivo dela, que tipo de sombras ela vai enfrentar, que tipo de medos, que tipo de incertezas, que tipo de abandono, né? Que tipo de doenças. Enfim, a experiência nesse quadro é sempre muito dolorosa. Então, se existe uma grande tendência para os quadros depressivos aumentarem cada vez mais de número, é importante que a gente comece a olhar para isso com olhos diferentes, olhos mais argutos, olhos ali mais presentes, e começar a positivar aquilo que está extremamente negativo, para que a gente não tenha que enfrentar as sombras aí da nossa ignorância através de uma depressão, através de uma situação complicada, difícil, complexa e muitas vezes só, né? Como às vezes a gente se sente um pouco só diante dos nossos problemas, mas é preciso também resgatar a nossa força como pessoa, porque há muita coisa boa dentro de cada um de nós. E é isso que nós precisamos resgatar e manter, trazer o nosso melhor para a vida, nem que seja passo a passo, para que a gente consiga tornar a nossa convivência mais humana, um pouco mais amistosa e um pouco mais coerente. Tá bom? Desejo a vocês todos muita paz essa semana, muita luz, muita confiança, que as forças do bem possam estar vivamente ao seu lado, ao lado da sua família, ao lado do seu trabalho, ao lado da sua saúde, para que doravante a gente possa ficar um pouco mais atento e não caia nas ciladas, nas armadilhas das tristezas somadas, que acabam sempre, como tendência, nos levando a graves quadros de depressão.
Um grande abraço a você, muita luz no seu coração e até semana que vem.